Quantos estão com fome pela palavra de Deus? Glória a Deus. Abre comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Se você é que nem eu e gosta de anotar, o título da mensagem é Além de uma vasilha de azeite. Além de uma vasilha de azeite. Aqui nesse capítulo 4 de 2 Reis tem um dos relatos mais sobrenaturais e instigantes para a nossa fé que a gente encontra na Bíblia. Versículo 1, acompanha comigo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. Vamos pausar aqui. Aqui tem uma mulher numa situação extremamente complicada. Agora, ela está abordando alguém que não é qualquer um, é o profeta Eliseu. E obviamente ela sabia disso, porque ela se apresenta dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Alguns vão dizer que é muito provável que o marido dela participava da escola de profetas que Eliseu liderava. Agora, quantos aqui lembram de Elias, o profeta Elias? Você lembra do profeta Elias? O profeta Elias, então, tem Eliseu como seu sucessor. Eliseu pega a porção dobrada. Muito provável que ele também assume a escola dos profetas. Então aqui está uma mulher que conhece o ministério profético. Seu próprio marido foi um aluno desses grandes homens de Deus. E ela então se apresenta diante desse profeta que é temido. Se formos analisar algumas páginas para trás, Eliseu, quando ele assume o manto de Elias, ao subir a Betel, você lembra dessa história? Os garotos vieram e zombaram da careca de Eliseu. Você lembra disso? E Eliseu, só olhando aqueles garotos, amaldiçoou, e de repente as ursas vêm, e a palavra de Deus fala que elas trucidaram os garotos. Então imagina a notícia desse novo profeta e a unção que ele tem. Afinal de contas, foram dezenas de garotos adolescentes que aprenderam uma lição a duras penas, e a notícia se espalha, e toda vez que você tem a unção, sim, você vai ter o sobrenatural, mas a unção de Deus também demanda temor de Deus, e Eliseu carregava isso. Agora essa viúva, ela tem então uma coragem para abordar esse homem que é temido, esse homem que é respeitado, esse homem que talvez as pessoas não saibam nem como lidar, já que ele carrega a porção dobrada. Mas eu amo o fato que ela faz um apelo ao passado, ela faz um apelo à história da sua família. Ela diz: olha, o meu marido foi teu servo, foi um homem temente a Deus, por isso, quando você escutar minha petição, leve isso em consideração. Eu não sou qualquer mulher, eu estou numa situação muito complicada, mas eu tenho um histórico na minha família de servir a Deus. Quantos aqui são gratos que você e eu, nós servimos a um Deus multigeracional? Levanta a mão. Sabe, fala para quem está do teu lado: eu sou a resposta de orações que eu nem sei. Tem gente que está aqui hoje, e você só está aqui porque tua mãe orou para você estar aqui. Tem gente que está aqui, que só está aqui porque teus avós pagaram um preço para você estar aqui. Deus honra história, Deus honra legado, Deus trabalha com gerações. É por isso que a palavra diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida é tão grande, você crê nisso?
é tão grande que não vai ser concluído com apenas uma geração. É por isso que o Senhor quer usar a geração que passou e já se passou e foi antes de você, e a geração que está aqui e a geração que ainda está por vir. Quantos aqui creem que Deus tem um plano para a tua família? Levanta a mão. Sabe, a palavra de Deus para você é que você e sua casa servirão ao Senhor. O Senhor quer abençoar não só você, mas os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Aquele homem pagou um preço que agora os seus filhos então estariam para perceber o milagre vindo e se concretizando através de um sacrifício passado. Essa mulher diz: olha, o meu marido, que já nem está mais aqui, ele é temente a Deus, ele era um dos profetas junto contigo. Então Eliseu, ele percebe, porque Eliseu tem uma perspectiva espiritual, ele diz: não é qualquer um. Então o que é que você quer? Bom, eu preciso de ajuda. E ele pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha como ela recebe, ela responde, ela diz: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando-as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechando-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus por essa passagem, glória a Deus por esse milagre. Quando nós olhamos esses 7 versículos, algumas lições até hoje me instigam. A primeira, se você estiver anotando, anota isso: a nossa fé nasce na necessidade. A tua fé não nasce na bonança. A minha fé não nasce em momentos de prosperidade. A dura verdade é que a nossa fé, ela é gerada através da necessidade. E é por isso que Deus ama os lugares difíceis. Para pensar a maneira como o Senhor tem se movido na face da terra. É muito comum você ver as maiores expressões do miraculoso de Deus, do sobrenatural de Deus, nos lugares aonde existem mais necessidades. Deus ama esses lugares porque há situações desesperadoras. Perceba, essa mulher está desesperada, ela está prestes a perder seus 2 filhos por conta de uma dívida. Essas situações desesperadoras, e eu tenho certeza que você já passou, assim como eu, situações desesperadoras, onde nós não temos mais esperança. E essa mulher desesperada, talvez naquele momento não era algo agradável, mas as situações de desespero a longo prazo são bênção em nossas vidas, porque é justamente isso que nos jogam aos pés de Cristo. Quem pode dizer amém para isso? E por causa das nossas dificuldades e por causa das nossas necessidades, nós desenvolvemos a nossa fé. Tem um texto, Hebreus 11:6, um versículo bem curto, mas muito forte, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo bem forte: sem fé é impossível eu agradar a Deus. O texto vai adiante e ele diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para pensar, existe aqui uma dica para nós agradarmos a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Você fala assim: eu quero agradar a Deus. Tem alguém aqui? Tá bom. Pô, a Bíblia é tão boa que ela já te dá a dica como é que você vai agradar a Deus. A Bíblia fala assim: você quer agradar a Deus? Você precisa ter fé. Quando Deus vê fé no teu coração, isso agrada o coração dele.
Agora, olha só que incrível, quando você tem fé, você agrada a Deus, só que essa oportunidade de agradar a Deus com fé, você só consegue exercer desse lado da eternidade. O dia que você estiver com Cristo na glória, você não vai precisar ter fé. Por isso, se você estiver pensando, um dia eu gostaria de agradar a Deus, mas esse dia não é hoje, porque eu não tenho fé, mas um dia eu vou ter fé, e um dia eu vou estar com Ele na eternidade, vou ter fé. Deixa eu dizer uma coisa, essa dica de Hebreus 11:6 só funciona nesta terra. Se você quer agradar a Deus, você precisa exercer tua fé aqui, porque quando você chegar no céu, a fé que você tem para curar enfermo é inútil. Quando você chegar no céu, você não vai ver nenhuma pessoa doente lá, todo mundo vai ter seu corpo glorificado. A tua fé que você tem para a salvação dos seus familiares, para a salvação da cidade de Belém, essa fé, ela é inútil no céu, ela só vale aqui na terra. Por isso, quando você diz, eu quero agradar a Deus, bom, a Bíblia já te fala, é através de fé, mas a fé tem que ser exercida desse lado da eternidade e não na glória. Se você tem fé para ver então demônios e espíritos imundos se submetendo ao poder do nome de Jesus, exerça a tua fé agora, porque quando você chegar no céu não vai ter demônio lá. Faz sentido o que eu estou falando? Quando nós cremos Deus, o Senhor nos chamou para te agradar, então Ele fala, olha, se você quer me agradar, use então fé, você só tem a oportunidade de agradá-lo é nesse mundo. E deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui ama milagres? Levanta a mão se você ama milagres, tá bom, eu acho que todo mundo aqui ama milagres, afinal de contas todos nós somos pentecostais. Agora, quem aqui já recebeu um milagre de Deus? Levanta a mão se já recebeu um milagre de Deus. Tá bom, eu já recebi milagres também. Agora, quem gostou de receber milagres? Tá bom, agora, você crê em milagres, você recebeu milagres, você gosta de receber milagres, mas deixa eu te falar o que você não gosta. O que você não gosta são os instantes logo antes do milagre. Não é verdade? Logo antes do milagre, você não gosta disso. Se você está aqui, você é um milagre de cura de câncer, deixa eu te dizer uma coisa, glória a Deus pela tua cura, mas você vai concordar que os momentos antes da cura foram os momentos mais desesperadores. Se você falar assim, olha, eu recebi um milagre da provisão de Deus de uma maneira miraculosa, os momentos mais desesperadores foram logo antes da provisão. Todo mundo ama milagres, mas ninguém gosta da posição de estar aonde o milagre acontece. E não foi diferente com Israel. Lá em Gênesis 12 você tem o início do que seria então a nação de Israel. O pai Abraão, o patriarca, ele recebe um chamado de Deus. Deus diz para ele, olha, eu te escolhi, através de você virá uma nação, é o meu povo escolhido, Israel. Então o pai Abraão, ele recebe esse convite e faz uma aliança com Deus, e basicamente essa aliança abrâmica são 3 partes. A primeira parte é que Deus diz para Abraão, eu te garanto, eu estou fazendo um trato contigo, um concerto, uma aliança, você terá posteridade. Fala comigo, gerações. Primeira coisa, você terá gerações, ele está dizendo. Segunda coisa que ele disse ao pai Abraão, você terá uma terra tua. Fala comigo, território. Fala assim, você vai ter um lugar físico onde você vai habitar, uma terra prometida. Terceira coisa que ele diz é, você será uma bênção para as nações. Fala comigo, canal de bênção. Esse era o plano que Deus tinha para Israel. Agora, quantos aqui lembram de José no Egito? Você lembra disso? Agora, José no Egito foi anos e anos depois dessa aliança que Deus teve com Abraão. Então José está lá no Egito, e Deus dá para ele uma sabedoria para trazer a solução para uma fome mundial. Você lembra isso? E depois então os irmãos de José vão lá para ter então a provisão, comprar comida, descobrem que é José. No final das contas tem reconciliação na família, no final das contas vem todos os familiares então de José se mudando para o Egito.
e eles vão para uma região do Egito chamado Delta, e lá no Delta eles prosperaram, lá no norte do Egito. Lá eles começaram a crescer e eles se multiplicaram, tiveram filhos e filhos e filhos, tiveram fazendas e começaram suas lavouras, e eles cresceram, e daqui a pouco eles estavam numerosos. Até que chegou um faraó que não sabia da história de José, e olhou para aquele povo e disse: isso aqui é um perigo, esse povo está numeroso demais, se eles decidirem voltar contra nós, nós vamos perder o nosso próprio país para esse povo, vamos fazê-los de escravos. Então os judeus, que eram tão numerosos, os hebreus, se tornaram escravos, e eles estavam lá servindo, mas lá no Delta, onde eles tinham comida, onde eles tinham os seus animais, onde eles tinham suas famílias, e os hebreus então estão lá, crescendo, existindo, porém não cumprindo o seu chamado. Você lembra que um dos chamados da nação de Israel é ser bênção para as nações? E Deus está olhando, Ele está perguntando: eu chamei Abraão para levantar uma nação que é a minha escolhida, eu quero dar uma terra, mas eles estão ainda no Egito. Eu quero dar mais gerações para eles, mas toda geração que eles multiplicam, estão multiplicados escravos. Não é isso que eu tenho em mente. Eu gostaria de dar para eles a oportunidade de serem bênção para as nações, mas na verdade eles estão sendo oprimidos por uma nação. Não é esse o plano que eu tenho para Israel. E o povo de Deus então começa a sofrer uma opressão, e a opressão aumenta, e os hebreus clamam por libertação. Quem lembra disso? Deixa eu sugerir algo. Será que Deus, na sua soberania, não permitiu com que o povo de Israel sofresse uma opressão, para que viesse então um clamor e um pedido de ajuda, para que então Ele viesse libertar Israel, para enfim fazerem o êxodo para cumprir o mandato original dessa nação? Esse momento de desespero não foi algo agradável, com certeza não, mas quem sabe, se não fosse por aquele momento de desespero, talvez até hoje os israelitas estariam no Egito sem cumprir o seu chamado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que tem certas situações da tua vida que podem parecer apertadas, e no momento que você está passando é desagradável, mas a longo prazo essas situações desesperadoras são aquilo que gera fé para você falar: eu tenho que sair dessa situação. E a minha oração hoje à noite é que, independente da situação que você está passando hoje, que você encontre fé para continuar avançando, porque se você está numa situação desesperadora hoje, eu quero dizer: Deus não terminou com você. Você está no processo, você não está no vale, você está passando pelo vale. E naquela situação desesperadora, aquela mulher começou a ter uma fé gerada no seu coração. Agora, não só a fé dela foi gerada na necessidade, a matemática de Deus é diferente da matemática dela. Fala comigo: a matemática de Deus é diferente da minha. Perceba aqui que o profeta, ele diz aqui, ele é movido pela matemática de Deus. Ele pergunta: o que é que você tem? Eu estou aqui no ponto 2. Ela responde: a tua serva não tem nada além de uma vasilha. Gente, para pensar, ela falou que não tem nada além de uma vasilha de azeite. Quantos aqui estão entendendo que é mais do que nada? Mas ela fala: não tenho nada. Ela diz: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Obviamente o profeta sabia o que ele estava fazendo. Ele pergunta: o que é que você tem? E não é interessante que às vezes, quando estamos em situações desesperadoras, a nossa reação é pensar: está tudo indo embora, eu não tenho nada, acabou, não existe outra solução. Mas quando você chega perto da unção profética, você começa a perceber que não é nada, tem uma vasilha aí, algum lugar.
E a unção profética faz isso, a unção profética instiga em você uma ótica espiritual. A unção profética, ela faz você perceber algo que fora da unção profética você consideraria nada. Mateus 25, você tem a parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos aqui? E você tem então o Senhor, ele vai viajar, ele chama 3 servos, ele dá 1 talento para um servo, dá 2 para o outro, dá 5 para o outro, ele fala assim: olha, vai lá e multiplica, quando eu voltar da minha viagem, eu quero prestação de contas. Ele volta da viagem, ele chama então aquele que ele tinha dado 1, perguntou: o que você fez com aquele 1 talento? Ele não fez nada, ele tinha enterrado no chão, e daí ele é amaldiçoado, o seu servo mau. O Senhor fala isso para o primeiro. Daí ele vai para aquele que teve 2 talentos e falou: o que você fez com os 2 talentos? Ele falou assim: meu Senhor, eu peguei os 2 talentos, eu granjeei, eu multipliquei, eu fui investir, e aqui eu te trago 4 talentos. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Fala comigo, 4. Daí ele vai então para o terceiro servo. Ele fala assim: terceiro servo, eu te dei 5 talentos, o que é que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Ele fala assim: olha, eu peguei os 5 talentos, eu fui investir, eu fui administrar, aqui eu tenho alegria de trazer de volta aqui na prestação de contas, agora não só tenho 5, mas eu tenho 10 talentos. E daí o Senhor responde para ele: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Agora eu não sei se você está entendendo isso, ou se você já sabe tua matemática, mas quando eu fui para a escola, eu aprendi que 5 é mais do que 4. Então como é que o 4 do segundo servo é muito, quando o 5 do terceiro servo é pouco? Fala comigo, fidelidade. Sabe, o que o Senhor está procurando em nós é fidelidade. Alguns estão pensando: eu estou comparando aqui o meu 4 com 5, esse meu 4 é menos do que o 5 dele, e o Senhor fala assim: ó, esquece o que eu estou fazendo com ele, eu estou falando com você, eu te dei 2, você multiplicou para 4, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, não se compare com aquilo, entre para o descanso do Senhor. É uma simples memória de que a matemática de Deus não é a tua matemática. Aquilo que você acha que é pouco, para Deus pode ser muito. Aquilo que você acha que é muito, o Senhor fala: eu vou confundir os sábios deste mundo com os simples. Ele está dizendo: olha, não pense que a tua lógica vai fazer com que você entenda a maneira que eu trabalho. Deus ama os nossos nadas. Eu não sei se você já se sentiu como alguém que não tinha nada. Eu sei que eu já me senti assim. Falei: Deus, mas por que eu? Eu não tenho nada. Aí você entra na atmosfera profética, você começa a sentir: não é que eu não tenho nada, eu tenho uma coisa muito pequena. E a gente não percebe que Deus ama os nossos nadas, porque com aqueles nadas que Ele faz algo. Eu não sei como você se sente hoje, mas eu sei algo, que o Deus Todo-Poderoso, Ele ama trabalhar com instrumentos simples, como eu e como você. Quem quer ser usado por Deus aqui hoje à noite? Aquilo que você considera nada é justamente o que Ele ama ter como instrumento para a sua glória. Eu percebi algo, sabe, que Deus, como qualquer bom investidor, Ele investe procurando retorno. Deus procura retorno no investimento dele. Se você for entrar no mercado financeiro, você vai investir para ganhar retorno e fazer mais dinheiro. Deus, Ele não é motivado por dinheiro, mas sabe o que Ele está procurando? Algo chamado glória. Porque o último que tentou roubar a glória, o nome dele era Lúcifer. Ele sai de onde ele estava e vai para o inferno. Na verdade, cai aqui na terra. Quando Deus está procurando usar alguém, Ele está procurando qual que é o meu retorno no meu investimento, qual que é o meu retorno em glória.
E por isso, quando Ele usa pessoas simples como eu, como você, Ele está falando assim: olha, se eu usar Ele, se Ele estiver disponível, se ela estiver faminta por ser usada por mim, eu sei que talvez não seja a pessoa mais capaz, talvez não seja a pessoa mais qualificada, mas é a pessoa mais disposta. E quando eu operar através da vida dela, ou através da vida dele, as pessoas não vão dizer: ah, é porque ele era inteligente, ah, é porque ela era habilidosa. Elas vão dizer: só pode ser Deus. Se você porventura se sente um instrumento simples hoje à noite, eu quero te dizer: você é o candidato ideal para que Deus venha te usar, porque quando Ele fluir em você e através de você, a glória vai para Ele e não vem para nós. Você crê nisso? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1, se você quiser você pode abrir nesse texto, 1 Coríntios 1, versículo 27 ao versículo 29, ele explica essa dinâmica. Ele diz aqui: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Alguém já se sentiu louco? Deus, eles estão pensando que eu sou louco. Eu não estou falando que você é louco, mas quem aqui já foi chamado de louco pelo mundo? O Senhor fala: eu quero zoar você. Ele já dizia isso aqui na Bíblia: Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Catedral, se preocupe quando o mundo não mais te achar esquisito. Se preocupe quando o mundo não mais te achar louco, porque quando o mundo te achar tão parecido com eles, é muito perigoso. Sabe, Deus quer te usar para você evangelizar, Deus quer te usar para alcançar o perdido, mas Deus não quer que você venha abrir mão da tua diferença, da tua distinção. Qual é a tua distinção? É a presença de Deus sobre a tua vida. A distinção que Deus quer apontar sobre você é a presença de Deus no teu casamento, na tua família. Faz sentido? Não tem como e não vale a pena abrir mão dessa distinção e essa efetividade em nome da relevância. O Brasil está crescendo com o número de evangélicos, cada vez mais. Os evangélicos são mais e mais numerosos. Eu já venho falando isso em alguns lugares que eu tenho passado. Eu glorifico a Deus pelo crescimento da igreja evangélica. Um lado do meu coração está contente e grato. O outro lado do meu coração se preocupa. Porque quando você tem que evangelizar evangélicos, temos um problema. Faz sentido o que eu estou falando? Quando a igreja a qual eu cresci como criança, que representava 9%, 10% da população brasileira, tinha um efeito tão forte, aonde eu vejo que talvez os 35%, 40% da igreja evangélica brasileira em 2025 não tem. Eu fico pensando, que adianta a quantidade se nós não temos mais efetividade? Você está chamando de volta uma igreja, que é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O mundo vai pensar, você é louco. Ele fala, se eles pensarem que você é louco, é porque Deus te escolheu, o texto está dizendo. Ele fala, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios do mundo, aqueles que pensam que sabem tudo. O Senhor continua dizendo, Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, desprezível, improvável. Alguém aqui já se sentiu improvável? Eu já me senti improvável. Ele diz, Deus escolhe o que o mundo considera improvável e fraco para envergonhar o que é. Versículo 28, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Mas presta atenção no versículo 29, por que é que Deus opera dessa maneira? Por que é que Deus confunde o mundo, usando aqueles improváveis? Porque o versículo 29 diz, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se você quer dar glórias a Deus,
O Senhor está dizendo: a tua matemática vai ter que ser diferente da do mundo. Você tem que olhar para o fato que você pode ser considerado pelo mundo improvável, mas se você estiver disponível, o Senhor fala: é você que é um instrumento simples, que eu quero usar para trazer glória ao meu nome. Quem pode dizer um amém aí? Vira para quem está do teu lado e diga: meu irmão, quando nós chegarmos no nada, é quando Deus começa a agir. Você acredita nisso? É na pequena vasilha de óleo da viúva, é naquela coisa pequena, insignificante, que em outras épocas ela diria: não é nada. É a partir daquela pequena vasilha de óleo que começa um fluir sobrenatural, algo que vai tocar toda a vizinhança, que vai tocar toda a sua cidade, vai tocar Belém, vai tocar Pará, o norte do Brasil, o Brasil e as nações. Você crê nesse fluir sobrenatural? O Senhor continua falando conosco através desse texto, quando Ele diz para aquela mulher, Ele fala assim: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Versículo 3, depois você entra em casa com seus filhos, fecha a porta e derrama daquele azeite em cada vasilha, e vai separando as que você for enchendo. O profeta diz. Eu lembro, há uns anos atrás, eu estava fazendo treinamento de missões na Inglaterra, e no final de semana nós tínhamos então o nosso tempo livre das aulas durante a semana, e era como se fosse um seminário teológico lá, e daí eu entrava para a cidade, e para ir para a cidade eu tinha que pegar um metrô. Agora, quando você vai no metrô de Londres, você vai ver que tem uma frase que ela é icônica, uma frase muito conhecida, até porque eles põem camisetas, eles põem adesivos. É uma frase em inglês do metrô de Londres. A frase é: mind the gap. O que significa isso? Perceba ou presta atenção no vão. Essa é a frase do metrô de Londres: mind the gap. Porque você está na plataforma, o metrô vai chegar e eles vão falar assim: toma cuidado com o vão entre a plataforma e o trem, para você não pôr teu pé lá e quebrar teu pé e se machucar. Mind the gap. Eu lembro que eu estava lá escutando meu hip hop para sair com meus amigos, final de semana inteira a gente estava em aula, e daí eu senti o Espírito Santo falando para mim: mind the gap. Eu falei: Deus, eu sei, eu estou aqui no metrô, eu não vou pôr o meu pé aqui nesse buraco. E o Senhor começou a falar assim: mind the gap, tome cuidado com o vão. Falei: tá, tô bem. Entrei no trem, lá no vagão, sentei, e lá o Espírito Santo continuou falando: mind the gap, tome cuidado com o vão, tome cuidado com o vão. Falei: Deus, mas eu já estou sentado aqui. E daí o Espírito Santo falou: não, tome cuidado com o vão entre a plataforma e o trem. E eu comecei a entender: é espiritual o que Deus está falando. Sabe, muitos de nós vivemos uma vida tão controlada, muitos de nós vivemos uma vida tão previsível, muitos de nós temos medo de dar um passo de fé, porque aquilo pode ser que não dê certo, que precisa ter todos os fatores já projetados, com resultado já quase garantido. E o Senhor está falando: mind the gap, dê um espaço, ou perceba o vão. Não viva a vida sem um vão, não viva uma vida sem espaço para o Espírito Santo entrar. O vão é onde você vai ter que confiar em Deus no teu próximo passo. Alguns de nós vivemos tão controlados, e aqui o Senhor está falando: eu preciso de espaço. Quantos aqui querem ver Deus agir na tua vida? Levanta a mão. Se você quer, Deus está falando: me dá um vão, me dá um vão, me dá um espaço para eu entrar em parceria com você.
E às vezes nós estamos numa situação onde tudo está tão justinho, eu não dou um passo de fé, aonde o negócio sai do controle, todas as minhas decisões são previsíveis, e Deus está falando, ó, se você quiser experimentar o sobrenatural, pegue espaço ou vasilhas vazias. Ele não tinha como agir se não houvesse espaço. Deus fala, eu não consigo fluir no sobrenatural se você não me dá um vão. Número 3 é, você precisa dar espaço para Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. O apóstolo Paulo diz, mas Deus me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Fala comigo, fraquezas. Fala comigo, vasos vazios. Quando você começar a ver um vaso vazio na tua casa, começa já a glorificar a Deus. Quando você começa a ver que tem um pouquinho de azeite, mas muitos vasos, você está prestes a experimentar um milagre. O que Eliseu estava dizendo é, dê espaço para Deus. Vá pela vizinhança, começa a pegar então vasos vazios, pega vasilhas, uma atrás da outra, pega emprestado, vai para tua casa, fecha a porta e começa a derramar aquilo que antes você pensava que era nada, mas era uma pequena vasilha de azeite. E veja o que eu consigo fazer com aquilo que você considerava nada em épocas passadas. Porque quando nós damos espaço a Deus, nós encontramos pessoas que se sentem vazias. Eu entendi algo sobre esse sentimento de sentir vazio. Toda vez que eu me sinto vazio, ou impotente, ou me sinto incapaz, ou me sinto limitado, eu sinto que eu começo a reverter esse sentimento quando eu começo a orar por alguém. Quando eu começo a procurar vasilhas vazias. Não, eu estou precisando de um milagre, mas qual que é o milagre que você precisa? Eu preciso de uma cura, então deixa eu orar por você. Agora, eu vou procurar uma outra vasilha vazia. Qual que é o teu milagre que você precisa? Eu vou derramar um pouquinho de óleo que eu tenho em você. Faz sentido o que eu estou falando? Foi justamente isso que essa mulher fez. Ela pegou um pouquinho que ela tinha, ela começou a derramar, e quando ela começou a derramar, ela começou a ver que não está terminando, e o que acontece é agora a fé dela começa a crescer, e ela fala para os meninos, pega outro, não está parando, pega outro, não está parando, pega mais, rápido, e aquele fluir vai acontecendo até terminar vasos vazios. E olha só o que o profeta diz quando termina os vasos vazios, versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, pega o outro. Mas ele respondeu à mãe, já acabaram, mãe. Então o azeite parou de correr. Perceba versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Olha só o que o profeta diz, vá e venda o azeite e pague suas dívidas. Fala comigo, necessidades supridas. Deus quer suprir suas necessidades, mas Ele não quer parar só com necessidades supridas. Ele continua no versículo 7 e diz, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Fala comigo, abundância. Você serve um Deus que veio te trazer vida, mas não só vida, vida em abundância. Quando você faz espaço para Deus começar a fluir na tua vida, Ele vai suprir sua necessidade, mas Ele não quer só suprir sua necessidade. Ele está dizendo, você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos poderão viver da abundância da minha unção, se ao menos você der espaço para a minha unção fluir hoje nos vasos vazios ao teu redor. Quantos estão prontos para serem usados por Deus? O Senhor está procurando uma geração que fala, eu sou improvável, mas eu estou disposto. Eu sou um instrumento simples, será que o Senhor consegue usar? O Senhor está falando assim, o que é que você tem em casa? A reação natural é dizer nada, mas quando você chega perto da presença, você diz,
Eu tenho um pouquinho de azeite, e o Senhor fala, é lá que eu começo a operar um milagre, que não vai tocar só a tua geração, mas vai tocar a geração dos seus filhos, e vai tocar a geração dos filhos dos seus filhos, não vai tocar só a tua casa, vai tocar o teu bairro, vai tocar a tua cidade, vai tocar a nossa nação brasileira. Fala para quem está do teu lado, deixa Deus te usar. Nessa noite eu creio que existe uma unção, assim como nós estamos lendo nesse texto, esse óleo fluindo. E se você está aqui hoje e está se sentindo vazio, eu quero te encorajar a você começar a depositar o pouco do óleo que você sente em você, em vasilhas vazias, porque quando você começar a depositar nas vasilhas vazias, uma coisa que talvez você nem sinta que tenha óleo, mas você vai começar a ver, vai começar a fluir, vai começar a fluir. Feche teus olhos onde você está agora. Nessa atmosfera, o Senhor está aqui. Espírito Santo de Deus. Eis aqui um povo que está disposto a liberar a fé para abençoar as vasilhas vazias. Você talvez não sinta óleo em você, mas está lá. Começa a derramar nas pessoas ao teu redor. Esse óleo está aqui. Se você está enfermo hoje, nesse lugar, só fica de pé onde você está. Se você tem qualquer condição, qualquer enfermidade no teu corpo, nesse tempo, só fica de pé. Só na atmosfera existe cura. Existe um óleo fluindo nesse lugar. Muitos já estão sentindo o toque do Espírito Santo no teu corpo físico. O Senhor está vindo com a unção dele, desde lá de cima, da galeria até aqui à frente. Você que está de pé, vai recebendo agora. Pai, nós reconhecemos tua presença aqui. Espírito Santo, nós reconhecemos tua unção aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor comece já a tocar o teu povo, a tua igreja. Todo espírito de enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de opressão nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos cura e cura completa em nome de Jesus. Vai recebendo a cura, vai recebendo. Todo espírito de doença sai em nome de Jesus. Nós declaramos restauração do topo da tua cabeça até a sola dos seus pés, vindo agora, em nome de Jesus. Doenças cardíacas agora, nós te repreendemos, em nome de Jesus. O Senhor está tocando também articulações, você que está com problema no teu ombro, no teu joelho, o Senhor está começando a tocar você agora. Começa a fazer o movimento que você não conseguia fazer antes. Eu estou vendo cistos, eu estou vendo nódulos, tumores desaparecendo, só na presença. Alguns estão sentindo como se fosse o fogo do Espírito Santo tocando o teu corpo, aonde você está agora. Em nome de Jesus, todo cisto é queimado, é derretido agora, em nome de Jesus. Cisto no ovário, endometriose, nós te repreendemos em nome de Jesus. O Senhor está tocando o cervical também. Se você tem um problema na cervical, comece a fazer o movimento que você não conseguia fazer antes. Doenças respiratórias, eu vejo o Senhor tocando os sinos. Pessoas que entraram com sinusite ou com inflamação nos sinos, na laringe ou na faringe agora, começa a respirar, o Senhor está abrindo agora. Eu declaro cura completa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Você que está com depressão, insônia, fobia, síndrome de pânico, eu declaro paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, te tocando agora, em nome de Jesus. Pensamentos de suicídio, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Pensamentos de morte, espírito de morte, sai em nome de Jesus. Eu declaro vida entrando agora em você, esperança crescendo no teu coração agora, mais. Se você tem línguas, abre tua boca, começa a orar em línguas onde você está. O Espírito Santo está aqui, Ele está trazendo um renovo. Mais, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Você que está recebendo a cura, se apropria por fé. Se apropria por fé.
e não deixe de testemunhar aquilo que Jesus está fazendo hoje à noite na tua vida, no teu corpo físico. Eu sinto algo do Espírito também ainda, enquanto nós já estamos prestes a terminar, que existe um fogo novo do Espírito Santo para ser derramado nesse lugar. O Senhor quer renovar a paixão, o Senhor quer renovar o primeiro amor. O Senhor quer renovar a tua paixão por Jesus. Não para de orar no Espírito. O Espírito Santo está aqui, desde lá de cima até aqui embaixo. Se você começar a sentir um calor no teu corpo, se você começar a sentir eletricidade, se você começar a sentir tremor no teu corpo, é um sinal que o Espírito Santo está já te tocando. Só fica de pé onde você está. Vem uma onda do fogo do Espírito Santo agora. Vai recebendo, vai recebendo. Tem uma onda do fogo do Espírito Santo agora. Você que ainda não é batizado no Espírito, não ora em línguas. Hoje à noite, Jesus quer te batizar no Espírito. Você que já tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e fala: eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero orar em novas línguas. Eu quero esse transbordar do Espírito Santo. Pai, eu peço agora que o Senhor venha aumentar o teu fogo nesse lugar. Aumenta, aumenta, mais poder, mais poder. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo nas suas mãos, só impõe as mãos sobre alguém e só declara: mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Libera o fogo de Deus. O Senhor está encontrando pessoas nessa noite. Mas Senhor, você que fala: eu quero o batismo do Espírito Santo, agora seja batizado em nome de Jesus. Abre a boca, começa a falar em línguas, começa a orar em línguas, mais alto, mais alto. Começa a orar em línguas, deixa fluir rios de águas vivas do teu interior. A presença do Senhor está aqui. Pai, intensifica a tua presença, eu te peço. Espírito Santo, dobra a tua presença aqui hoje à noite, eu te peço. Batiza com fogo, novas línguas. Pai, libera hoje os encontros sobrenaturais. Libera hoje os encontros angelicais. Libera, Pai, visitações no meio da noite. Eu declaro sobre a tua vida sonhos proféticos. Eu declaro sobre a tua vida sentidos espirituais aguçados. Alguns vão começar a escutar a voz de Deus como você nunca antes escutou. Outros vão começar a ter visões abertas. O Senhor quer te dar experiências sobrenaturais. Receba agora, receba agora. Não pare de orar, continue fluindo em línguas agora. Flua no Espírito. Não para, não para, continua. Mais. Pressiona no Espírito, tem mais para você. O Senhor honra a tua fome. A medida do teu encontro é relacionada à medida da tua fome. Receba, vai orando no Espírito. Está recebendo uma transferência de unção agora.